Olá pessoal, graça e paz. No vídeo de hoje vamos abordar uma questão frequentemente levantada, a suposta diferença entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento. Alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é severo e violento, enquanto Jesus seria apenas amor e compaixão. No entanto, essa visão simplista não faz justiça à complexidade e à unidade das Escrituras. Vamos analisar aqui o argumento da ateia do canal Elaine Souza. Ela fala sobre esse questionamento sobre guerras a mando de Deus, dentre outros assuntos referente a Jesus Cristo. Vamos verificar o vídeo, não deixe de deixar seu comentário, curtir, que é muito importante para o engajamento. Vamos ao argumento de Elaine Souza. Muita gente me diz que o Deus do Antigo Testamento era cruel, mas Jesus é puro amor. Será que é mesmo? No Antigo Testamento, Deus ordenava guerras, dizia para exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças, e estabelecia leis cruéis. Mas aí vem Jesus e muda tudo, certo? Bom, vamos até este ponto. Vamos falar primeiramente da unidade de Deus nas Escrituras. Primeiramente, é fundamental entender que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo. A Bíblia apresenta um Deus imutável, justo e amoroso em toda a sua extensão. No Antigo Testamento, Deus revela a sua justiça e misericórdia, como em Êxodo capítulo 34, versículos 6 ao 7, onde é descrito como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa natureza divina, dizendo: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Então é preciso deixar bem claro esta questão, que o Deus do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento são a mesma pessoa. Deus encarnou-se em um homem, Jesus é Deus encarnado em um ser humano. Agora vamos falar sobre a justiça divina no Antigo Testamento. As guerras e punições no Antigo Testamento devem ser compreendidas dentro do contexto histórico e cultural da época. Deus agia para preservar a santidade de seu povo e corrigir a injustiça. Essas ações não contradizem sua natureza amorosa, porém refletem sua justiça e desejo de restaurar a ordem moral. Porém, e sobre Jesus e o julgamento no Novo Testamento? Embora Jesus seja a personificação do amor divino, ele também fala sobre julgamento e consequências para a rejeição da verdade. Em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 24, Jesus adverte cidades que não se arrependeram, dizendo que o julgamento seria mais tolerável para Sodoma do que para elas. Essas declarações não negam seu amor, mas enfatizam a seriedade da escolha humana e a justiça divina. Deus é a luz do mundo e Jesus veio aqui para ensinar o Evangelho. Todo aquele que não aceita o Evangelho é porque quer viver uma vida totalmente de pecado. Tem seus pecados, suas escolhas, e isso vai ter consequência para a vida dela aqui na terra e também no dia do juízo, que para ser, no caso, condenado, essa pessoa tem que viver em pecado e na impiedade. Então Jesus tem que punir os ímpios e a injustiça. Muda tudo, certo? Errado. O próprio Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E também afirmou que não veio trazer paz, mas espada. E mais, disse que quem não odiasse pai, mãe e filhos não poderia segui-lo. Lucas 14, 26. Que aqueles que não o aceitassem seriam queimados como galhos secos. João 15, 6. Ele ameaçou cidades inteiras com castigos piores que Sodoma e Gomorra, só porque não acreditavam nele. Mateus 10, 14. Isso parece amor para vocês? Então, se você rejeita o Deus do Antigo Testamento porque acha ele cruel, como pode aceitar Jesus, que disse ser um com ele e que compartilha dos mesmos valores? Bom, vamos por parte. Essa questão que Jesus falou sobre que não veio trazer paz, mas sim espada, era uma consequência da onipresença, ou melhor, onisciência de Jesus. Ele sabia que ao vir ao mundo e pregar o evangelho ia causar divisões. Divisão é espada e não paz. Porque pessoas iriam aceitar o evangelho e querer seguir uma vida baseada nos ensinamentos e comportamento de Jesus,
como amar o próximo a si mesmo, não se contaminar com o pecado e com a corrupção do mundo, e ver uma vida mais correta junto com o Evangelho. É por isso que vai causar essa divisão, essa espada. É o que ocorre hoje. Tem a briga das questões de religiões, a questão também de princípios e valores morais, perturbação dos princípios e valores daquilo que é certo, pessoas dizendo que tal coisa e tal comportamento é certo, outra pessoa dizendo que é errado, uma pessoa diz que quer seguir Jesus Cristo dentro de casa, o pai ou a mãe ou até mesmo o filho é contra o evangelho e fica aquela divisão. Um quer ser secularista, seguir as ordens e as ideologias mundanas desse presente século, e outro quer viver de maneira do evangelho, o que Jesus Cristo ensinou, o estilo de vida, que no caso não é uma religião. Então esse estilo de vida que tem a ver com comportamento ia causar uma divisão, uma espada entre as pessoas. Algumas pessoas iriam querer viver o evangelho e outras não. E isso ia ter como consequências conflitos dentro de casa, não só dentro de casa, como também no ambiente de trabalho, no ambiente da universidade, faculdades, escolas ou outro ambiente qualquer social. Tudo isso vai causar espadas e não paz. Então não é que Jesus estava dizendo que veio propositalmente causar divisão, espada, mas que consequência da sua vinda e de seus ensinamentos, ele sabendo como era o ser humano, consequentemente ia ter como consequência a espada, a divisão entre as pessoas. A questão é quem não negar o pai e mãe e seguir ele é a mesma coisa, que Jesus Cristo quer dizer que está em primeiro lugar, pois ele que pode trazer a salvação. O estilo de vida, o comportamento de Jesus é o que direciona para Deus, não só um relacionamento com Deus, mas também com o ser humano em geral, de maneira horizontal e vertical. Se você segue o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que você erre involuntariamente, você vai ter mais chance de ter amor com o próximo, compaixão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, combater a inveja, que muitas pessoas têm inveja hoje em dia porque não amam o próximo, e só a partir de Jesus Cristo, seguindo e tendo um processo de mudar a mente, que aos poucos você vai ter essa mudança. Pelo seu próprio caminho do ser humano que é pecador, você não tem condição de conseguir seguir essa vida. Com Jesus Cristo, mesmo assim, você vai ter falhas e quedas, imagina sem ele. E se no caso seu pai, sua mãe ou algum familiar que é responsável no contexto não quiser seguir a Jesus Cristo, ia ter aquela divisão. Então Jesus disse bem claro, tem que amar mais o ensinamento dele e seguir a ele para ter a vida eterna como consequência do que seguir os ensinamentos errados do pai e da mãe. Dentro desse contexto, em um contexto que os pais, no caso, seguem a Jesus Cristo, ia ficar tudo mais fácil, que o filho também ia seguir. Caso não seguisse, de todo jeito, consequentemente, ia ter aquela divisão que é a espada. Em relação às cidades, que no caso iriam pegar fogo no dia do juízo, é consequência de viver na impiedade também. Não tem nada relacionado à falta de amor. Porque no caso que Jesus Cristo quer, o objetivo é que as pessoas amem umas às outras, que no caso combata os pecados da natureza humana, como inveja, ódio, rancor, arrogância, soberba, e tudo isso está enraizado na nossa condição humana. Todo ser humano é assim. Jesus Cristo quer que a gente combata isso. Uma pessoa, ao negar os ensinamentos de Jesus Cristo, ela não quer combater isso, ela quer viver de tal forma, com arrogância, com soberba, com ira, com avareza, com ambição egoísta. E ao fazer isso, vai ter como consequência, no dia do juízo, o fogo, o lago de fogo e enxofre. Então é isso que Jesus está explicando. No caso, não é a falta de amor, é a consequência de negar o amor de Jesus Cristo. Então a gente vê o amor que confronta e redime. O amor de Jesus não é permissível, porém redentor. Ele confronta o pecado e chama ao arrependimento. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Seu amor busca restaurar e transformar, não simplesmente aceitar o erro. Portanto, a distinção entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento é uma falsa dicotomia. Ambos revelam o mesmo Deus justo e amoroso, que busca a redenção da humanidade, a justiça e o amor divino. Não são opostos, porém complementares, trabalhando juntos para a restauração e restaurar a criação. O ser humano que foi perdido devido ao pecado original, ele se afastou de Deus. Então, a partir daí, a ira de Deus está sobre ele, sobre todas as pessoas que não aceitam a Jesus Cristo. Elas vão viver o caminho que vai, no caso, derrubar e levar elas para a condenação, o lago de fogo e enxofre.
Por isso que o salário do pecado é a morte, como diz lá o apóstolo Paulo. Então todos precisam aceitar Jesus Cristo para poder se converter e mudar o rumo de suas vidas, o comportamento. Caso contrário, isso vai acontecer, o juízo e o julgamento. E é isso que Jesus fala, não é falta de amor, mas sim o amor condicional, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espero ter respondido essa questão. A gente vai trazer aqui outros vídeos de Elaine Souza e de outros ateus. Eu estou fazendo aqui uma maratona, uma série com Elaine Souza, mas tem outros ateus, Antônio Miranda, dentre outros, em outras plataformas das redes sociais, que a gente vai trazer aqui para poder responder e ajudar a todos que assistem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.